Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com os módulos relativos aos motores de indução. Estamos numa sequência bem interessante. Começamos com o princípio de funcionamento vinculados ao escorregamento, à taxa de variação de fluxo, à velocidade relativa, o que vai acrescentar ou vai redundar em tensão induzida no rotor, corrente rotórica, força magnetomotriz do rotor e conjugado eletromagnético. Interessante, mais uma vez, sempre frisar que todo o princípio de inserção e retirada de carga do motor se dá em função dessa lógica de raciocínio. Okay? Diante dessa relação e resgatando a importância do escorregamento e da velocidade relativa, comentamos aqueles 5 casos importantes ou 5 posições. Vazio até carga nominal, zona que nós chamamos de zona de carregamento em regime permanente da máquina, uma faixa importantíssima, é onde o nosso motor vai operar, tá? Uma condição de sobrecarga e a condição de partida. Tá? As análises mostraram que na condição de regime, na faixa de operação, o motor tem uma performance excepcional, tendo em vista o baixíssimo escorregamento, né? O que significa frequência relativa das grandezas rotóricas todas muito reduzidas e, consequentemente, uma reatância indutiva do rotor quase desprezível, o que confere ao circuito equivalente do rotor da máquina em toda essa faixa um fator de potência quase unitário, na casa de 0,99, ou seja, a capacidade desse circuito converter volt-ampere recebido em watt é excepcional. Tá? Daí o fato de que todo motor de indução operando com escorregamentos reduzidos tem rendimentos realmente bastante elevados. No entanto, quando a máquina começa a entrar em sobrecarga, que a velocidade mecânica cai um pouco mais, além daquela escrita na placa, que é a velocidade de carga nominal, né? Constata-se um crescimento do escorregamento, um consequente crescimento da velocidade da frequência relativa e, naturalmente, da reatância indutiva do rotor também. Então, indica que a máquina começa a escapulir dessa faixa de regime operacional, né, entre vazio e carga nominal. E, no entanto, no instante de partida, o momento que a máquina mais necessita de torque para arrancar motor, acoplamento, carga, da inércia, acelerar e atingir velocidade de regime, quando tudo levava a crer que, em função do altíssimo escorregamento, 100%, da altíssima velocidade relativa, 100% também, tensões induzidas rotóricas extremamente elevadas, corrente rotórica e força magnetomotriz de rotor tão grandes quanto, o conjugado foi baixo. Né? Nesse momento tão importante, e agora sabemos a causa desse baixo conjugado. Nesse instante de partida, com a frequência relativa igual a 60 Hz, a reatância indutiva do rotor, que na faixa entre velocidade a vazio e carga nominal era excepcional, agora ela é péssima, reduzindo drasticamente, mas drasticamente mesmo, o fator de potência do circuito do rotor na partida, o que significa, não adianta essa alta potência aparente recebida no instante de partida, se o rotor não tem uma boa capacidade de converter os volt-ampere em watt, e o conjugado sofre. E o fasorial mostrado no último módulo, eu espero tenha, de certa forma, aparado alguma eventual aresta que tenha ficado, porque essa alta velocidade relativa, essa alta reatância indutiva, ela impacta quem? O θr, ângulo de fator de potência do circuito elétrico do rotor. Ângulo esse que compõe o ângulo de carga da máquina, 90 mais θr. Então, a análise através do fasorial mostrou a influência do fator de potência sobre o conjugado da máquina. Então, apesar de na partida a força magnetomotriz do rotor e sua respectiva corrente serem extremamente elevadas, o ângulo não favorece, o fator de potência é baixo, onde a carga se aproxima de 180 e o conjugado sofre. Perfeito? Para a gente começar efetivamente o módulo de hoje, que é importante, trazendo um perfil médio da curva conjugado versus velocidade para os motores de indução, uma curva média, como eu falei, é interessante a gente focar um pouquinho mais sobre a questão do torque de partida. Perfeito. Se o torque de partida de um motor de indução de fato ele é baixo de quanto? Ele vale quanto aproximadamente? Medições feitas em campo, em laudos de motores, mostram que os conjugados de partida dos motores de indução, independente de potência, tamanho, polaridade, etc., estão na casa de 60%, 80%, 90%, às vezes até 100% do valor do conjugado nominal. Você pode perguntar para mim o seguinte: ô Marcos, mas como pode um motor que apresenta na partida um conjugado nominal, um conjugado de partida ser igual ao nominal, ser um conjugado de partida baixo? Não esqueçamos, no instante de partida, atenção para o que eu vou dizer, no instante de partida, motor e carga precisam vencer o MIE, ou seja, o coeficiente de atrito estático, que é muito elevado. Nós temos que vencer inércia. Tá? Agora, depois que o motor acelera,
que ele atinge a velocidade de trabalho, que chega na zona entre vazio e carga nominal, o atrito vencido é o μc, coeficiente de atrito cinético, que é muito menor do que o μe. Então, o que a prática mostra? Que se você fizesse uma relação de proporcionalidade entre μe e μc, o μe chega a ser 2 a 3 vezes o valor de μc. Qual a consequência disso? Atenção! Então, em um motor de indução, eu vou até generalizar, tá? Em um motor de corrente contínua, em um motor síncrono, em um motor de qualquer natureza eletricamente falando, o que vamos considerar um bom conjugado de partida? Se ele está entre 2 a 3 vezes o valor do conjugado nominal. Qualquer valor fora disso talvez não consiga fazer com que o motor parta a sua carga, e é o que eu vou dizer, às vezes até o motor está até bem dimensionado para aquela carga, mas em regime, em velocidade nominal, né? O que significa afirmar que o motor está em regime permanente? Operando com tensão nominal, frequência nominal e velocidade de regime, naquela faixa entre vazio e carga nominal. Então, repito, desculpem, talvez até o motor esteja bem dimensionado para aquela carga, desde que o motor já esteja acelerado, já esteja em regime, mas às vezes ele não consegue partir aquela mesma carga, trazê-la do momento de inércia até a velocidade de trabalho. Por quê? Porque o atrito estático que a máquina e a carga oferecem naquele momento não serão vencidos pelo conjugado que o motor oferece. Perfeito? Então, importante, um conjugado de partida para ser bom nessa disciplina, em eletrotécnica, em acionamento, em projetos e na sua vida profissional, que é importante, ele deve ser de 2 a 3 vezes o valor do conjugado nominal. Perfeito? Outro dado interessante, quero voltar a frisar isso. As condições de partida para o motor no que tange a questão de acoplamento magnético são excepcionais, porque o escorregamento é imenso, velocidade relativa maior possível, DFDT esmagador, tensões e correntes rotóricas, né, no mais alto nível, força magnetomotriz do rotor na mesma tacada, mas no entanto o motor não apresenta esse conjugado em função do baixo fator de potência. Mas vai uma pergunta: qual seria o valor, então, da corrente de partida desse motor? Eu vou fazer uma comparação aqui e criar até um trocadilho. Tá? Nós sabemos desde transformadores o que significa corrente de Rush. É uma corrente de partida. Só que o transformador, não tendo parte móvel, mecânica, a inércia ser vencida de quem? De spins e de cargas elétricas. Convenhamos, isso é vencido com muita velocidade. Tá? Eu diria que a corrente de Rush está para um transformador como a corrente de partida está para o motor. É interessante frisar que o valor inicial dela, o pico dela, né, são basicamente iguais, tanto para o I-Rush quanto para a corrente de partida do motor. O que muda é o tempo de decaimento. Como no transformador, numa parte mecânica, a corrente de partida decai muito rapidamente. Ao passo que no motor de indução, como temos a carga mecânica, o decaimento se dá de maneira um pouco mais lenta. E vai decair tão mais lentamente quanto mais carga o motor tiver. Isso significa o quê? Olha o que eu vou dizer também. A carga não influencia no valor da corrente de partida de um motor, aliás, como não influenciou na corrente de Rush de um transformador. Uma carga pode influenciar, quando muito, no tempo de aceleração de um motor. Um motor que parte a vazio tem o mesmo valor de corrente de partida inicialmente, só que ela decai muito rápido, o motor está leve. Mas o mesmo motor partindo com carga plena, ele parte com a mesma corrente inicialmente, logo após você energizar. Porém, ela decai mais lentamente em função de quem? Da inércia mecânica que a carga naturalmente apresenta. Tá? Então, são informações importantes para a gente ir, de certa forma, compondo essa ideia, essa visão geral do comportamento real, efetivo, pragmático de um motor de indução. Outro aspecto importante: qual a relação que essa corrente de partida teria, por exemplo, com a corrente do motor? É interessante isso, que esse é inclusive um dado de placa do motor. Em algumas placas, às vezes aparece a seguinte relação, ó, IP por IN. O que é isso aqui? Corrente de partida versus corrente nominal do motor. O que eu vou te passar aqui é um dado também prático, extremamente prático. Eu sempre friso, os intervalos que eu estou apresentando para vocês de valores das mais respectivas grandezas não são camisas de força. São uma ideia bastante verossímil, ou verossímeis, dos valores que vocês vão encontrar na prática. Então veja bem, de uma maneira geral, qual seria o valor da corrente de partida em relação à corrente nominal de um motor de indução? De 5 a 8 vezes. Tá? E geralmente a corrente de partida tem essa relação. Um exemplo: se chega na placa de um motor e encontra isso aqui, IP por IN 7.2. O que a placa está dizendo para você? Que para esse motor em particular, a corrente de partida vale 7.2 vezes o valor da corrente nominal. Perfeito? Só para a gente, de certa forma, fechar isso aqui. Não esqueçamos, olha só, não é questão de valor de corrente.
Não se trata da ordem de grandeza da corrente, mas sim do fator de potência do circuito elétrico do rotor. Perfeito? Então, feitas essas considerações preliminares para esse módulo, vamos a um aspecto interessante. Quero fazer um convite a você, tá? Pegue ou entre no catálogo de qualquer fabricante, Siemens, WEG, Eberle, Koba, que é seu critério, e possa, quem sabe, você capturar de lá um perfil da curva conjugado versus velocidade de um motor de indução. É geralmente apresentado assim, ó, torque versus velocidade. Detalhe, um outro desdobramento, a curva torque versus escorregamento, ela tem o mesmíssimo perfil. É claro, velocidade e escorregamento trabalham ali de maneira extremamente alinhadas, tá certo? Então a curva que eu vou apresentar para vocês, senhores, é uma curva média. Ela atinge praticamente, em média, todos os motores de indução, o que significa dizer que um dado motor em particular poderia ter uma curva de perfil bem diferenciada dessa que vai ser apresentada. É claro, são as situações particulares dos motores com a configuração um pouco diferenciada em função de uma outra ou determinada exigência de carga. Perfeito, mas de uma maneira geral, esse é o padrão das curvas conjugadas à velocidade. Faço questão de fazer o traçado dessa curva com vocês aos poucos, gradativamente, para a gente poder caminhar no entendimento do perfil dessa curva. Insisto, faça uma excursão em qualquer um desses catálogos que eu acabei de representar para você capturar uma dessas curvas, perfeito? Então vamos a ela, com calma e com tranquilidade, aproveitando a nossa pequena lousa que está aqui. Bom, aqui o eixo de conjugado, aqui o eixo de velocidade. Chamo a atenção que essa velocidade aqui é a velocidade mecânica, é a velocidade do rotor, sempre em percentual da velocidade de campo girante, perfeito? Poderíamos, inclusive, também colocar aqui ao lado um outro eixo, que seria o eventual eixo de escorregamento, tá? Curva, torque, velocidade, torque, escorregamento, basicamente a mesma coisa, o mesmo perfil, tá ok? Olha a graduação desses eixos. Aqui, 0 RPM, nesse ponto. 20% da velocidade de campo girante, é como o rotor está girando nesse momento. Aqui, 40% da velocidade de campo girante. Aqui, 60% desta mesma velocidade. Aqui, 80%. E, é claro, aqui, 100% da velocidade de campo girante. Quer dizer, o rotor vai ganhando velocidade gradativamente, sempre em percentual da velocidade de campo girante. O que significa dizer, se esse eixo é de velocidade, o de escorregamento segue uma relação inversa. Aqui eu tenho o que? Escorregamento 100% significa o quê? Que o rotor está parado. A velocidade dele é 0% em relação à velocidade de campo girante. E aí, uma situação inversa. Escorregamento de 0,80, 0,60, 0,40, 0,20 e finalmente escorregamento de 0, indicando o quê? Que nesse momento o rotor chegaria à velocidade de campo girante, o que sabemos que isso é impossível. Nenhum motor de indução, uma vez que não é alimentado em termos rotórios, poderá chegar por si só, por recursos próprios, à velocidade de campo girante. Por quê? Porque o próprio rotor é uma pseudo-carga para ele, indicando o funcionamento a vazio, velocidades mecânicas ligeiramente menores que a do campo girante. Perfeito? Então, eixo, velocidade e escorregamento, eixos bastante similares. Atenção para o eixo de torque. 0% de conjugado, 50% do valor do conjugado nominal, 100% do conjugado nominal, 150% desse conjugado, 200%, 250%, 300% do conjugado nominal. Aquela relação de torque de partida, 80, 90, 100, às vezes até um pouquinho mais, 105% do conjugado nominal. E para um rotor sem nenhum tipo de ajuste. E os conjugados mais elevados, quando a máquina apresenta algum tipo de recurso que facilite esse torque pode ser, de certa forma, corrigido 2 a 3 vezes o conjugado nominal para arrancar inércia e vencer o atrito estático, perfeito? Para nos ajudar, uma vez que essa nossa lousa não tem aquele pontilhado, eu vou representar a curva, né, da maneira mais adequada possível, tentando ser o mais didático, né, para que vocês possam acompanhar o perfil dessa curva, porque ela é muito interessante e nós vamos trabalhar com esse perfil nesse nosso módulo de hoje e no próximo, pela importância e pela aplicabilidade desse dispositivo. Perfeito? Então vamos lá. De uma maneira geral, uma curva conjugada velocidade média, torque, escorregamento média, para qualquer motor de indução, atenção, seguem aproximadamente este perfil. Gostaria muito, repito, que vocês procurassem um dos catálogos para fazer essa aferição. Perfeito?
Gostaria de destacar nesta curva 3 pontos fundamentalmente importantes. O primeiro é esse aqui, o ponto A. Você já percebeu? Olha a velocidade em que ele acontece, 0 RPM, escorregamento de 100%. O que é isso? Instante de partida. Esse ponto marca, indica o conjugado de partida desse motor em particular. Eu diria para esse aqui, entre 85% e 90% do conjugado nominal. Conjugado muito comum de encontrar aí fora. Muito comum. A chance de você fazer um cálculo e cair um conjugado como esse aqui na partida, ela é muito grande, tá certo? Observe esse ponto aqui, ó, outro ponto importantíssimo, o ponto B. Duas informações. Primeiro, a velocidade na qual ele acontece. Em torno de velocidade mecânica de 80% do campo girante. Em torno por quê? Senhores, isso não é uma camisa de força. Pode variar um pouquinho, geralmente um pouquinho até para mais, tá certo? Mas dificilmente um motor de indução apresentará um ponto B, por exemplo, com velocidade de 60% do campo girante ou 90% de campo girante. Muito pouco provavelmente. 80%, 82%, 85% são valores muito pragmáticos. Outra coisa importante relativa ao ponto B, observe o valor do torque que ele apresenta. Nesse caso aqui, sem erro, eu diria que se vale quanto? Aproximadamente 2,8 vezes o valor do conjugado nominal. Esse ponto B marca o que nós chamamos de conjugado máximo desse motor. É o conjugado impulsível. É o conjugado de impulso que essa máquina apresenta como uma energia de reserva para vencer cargas muito pesadas, né, e acelerar com carga, os mais diversos acoplamentos, tá certo? Gente, olha que coisa interessante. Que bom seria que esse conjugado de 2,8 vezes o conjugado nominal acontecesse aqui, ó, aonde? Em 0 RPM. Seria legal se a gente pudesse transportar esse torque dessa velocidade para essa, dando a esse motor condições de alto conjugado de partida. Seria muito interessante, né? Pois muito bem. Será possível fazer isso? E se é possível, de que jeito? Duas boas perguntas, tá certo? E finalmente o ponto C, que marca o quê? Um conjugado até um tanto quanto inexistente. Seria o conjugado com o motor operando com velocidade igual ao do campo girante. E como naturalmente você já sabe, e a teoria comprovou, se por acaso o rotor chegasse à velocidade de campo girante, não teria torque, claro, não teria escorregamento, não teria DFDT, não teria tensão induzida, o conjugado seria zero. Perfeito? Tá? Quero chamar a atenção de vocês então agora para duas regiões importantíssimas que essa curva apresenta. A primeira é a região AB. Ó, esta faixa, ó, esta faixa é conhecida como região, atenção para isso, instável. Tá? A máquina mostra aí uma região claramente de aceleração, de baixas velocidades mecânicas, de altos escorregamentos, de baixas reatâncias indutivas de rotor. Olha o que eu vou dizer, tentativa de inserir carga nessa região aqui são tentativas perigosas porque o motor poderá rejeitar a carga. E olhe, mesmo que ele esteja até bem dimensionado para aquela carga em particular, porém em regime de trabalho, na zona operacional, entre vazio e carga nominal. Perfeito? Uma região, diria, que merece muita atenção e muito cuidado. Por outro lado, a região BC é chamada de região estável, tá? E que, diferente da região AB, é uma região de altas velocidades mecânicas, de baixos escorregamentos e de fatores de potências do circuito do rotor extremamente elevados, muito bons, muito significativos, uma região que merece toda a nossa atenção. E vou até fazer uma coisa por conta e risco, uma maneira que eu, engenheiro eletricista que sou, trabalho na minha vida profissional. Eu vou marcar na região dita BC, uma região importantíssima. A região BC, por si só, já é uma região interessante do ponto de vista operacional. Mas eu quero marcar um trecho dessa região. Observe. Olha onde está o conjugado nominal. Perfeito? Então, este pequeno trecho da chamada região BC. Eu diria esta faixa, tá? Daqui até aqui. Perfeito? Eu vou chamar de região de carga, região de regime permanente. Notem, tentei marcar entre o motor operando em carga nominal ao motor quase na velocidade de câmbio, ou seja, operando a vazio. Tentei mostrar aqui qual seria o trecho da região BC em que eu estaria de vazio a carga nominal, aquela região operacional do motor. Então, olha o que eu vou dizer, aqueles trocadilhos que eu tanto gosto de colocar para vocês. Se a região BC é uma região estável, uma região que merece a nossa atenção, onde os motores em tese de fato vão trabalhar, a faixa pretinha dessa região
é, sem dúvida, o ponto ótimo em termos operacionais de qualquer motor de indução. Perfeito? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês degustarem um pouco mais essa curva, pensarem a respeito dela, para no próximo módulo abordarmos um pouco mais esse assunto e tentar buscar juntos uma solução. Afinal de contas, por que o motor parte com conjugado baixo? Já sabemos a causa. Como que nós podemos resolver isso? Ora, eletricidade, circuitos elétricos, corrigir o fator de potência do circuito elétrico do rotor. Mas para corrigi-lo, nós temos que acessá-lo, temos que ter acesso a ele. Então daí vem a classificação dos motores de indução quanto ao tipo de rotor. Motor de gaiola e rotor bobinado. Até o nosso próximo encontro. Um abraço, saúde e paz.